Bom dia, meninos e meninas. Na semana passada, eu pedi que vocês fizessem os exercícios sobre voz passiva analítica, assunto que nós vimos há 15 dias. E na época não deu tempo, no dia não deu tempo da gente fazer, né, de a gente corrigir. Então eu pedi que vocês fizessem em casa, a título de revisão, e hoje nós vamos corrigir, tá certo? Eu vou comentar as respostas. Mesmo assim, caso vocês tenham qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail que eu disponibilizei a vocês na sala virtual. Tá bem assim? Então vamos lá, né? Eu vou corrigir desde o primeiro exercício, porque eu sei que as duas turmas elas não ficaram exatamente no mesmo ponto de correção. Então eu vou corrigir desde o primeiro, tá? O primeiro exercício pedia assim, é página 16, tá bom? A partir da página 16 do caderno 1. Passe a frase para a voz passiva analítica e assinale o agente da passiva. Então, a primeira frase era essa: o amor modifica as pessoas. Bom, conforme nós vimos, né, na hora que se passa uma frase da voz ativa para a voz passiva analítica, lembra-se, o objeto direto vira sujeito, o sujeito vira agente da passiva e o verbo fica com um a mais, né? E esse um a mais é o verbo auxiliar no mesmo tempo e modo do verbo principal. Por conta disso, essa frase tem que ter ficado assim: as pessoas são modificadas pelo amor. E vocês devem grifar pelo amor, que é o agente da passiva, certo? Veja, só para reforçar, modificar, né? Presente do indicativo. Na hora que nós transformamos a frase, fica são modificadas, quer dizer, o auxiliar também fica no presente do indicativo, certo? E é esse mesmo procedimento que nós usamos nos outros itens, olha só. Ele não lhe disser a verdade. Veja bem, esse verbo tem uma situação especial, ele é um verbo transitivo direto e indireto. A verdade é objeto direto e o lhe é objeto indireto. Lembrem-se de que é um objeto direto que vira sujeito. O lhe vai continuar objeto indireto do mesmo jeito. Resultado fica assim: a verdade não lhe fora dita por ele. E esse por ele grifado. Veja que esse dissera está no mais que perfeito, não é? Resultado, o nosso auxiliar também ficou, então fora dita. Letra C. Tu me prejudicaste bastante. Veja só, o objeto direto é esse me, né? E esse me é um pronome pessoal do caso oblíquo que tem uma função tradicional de objeto direto. Quando nós transformamos isso para sujeito, automaticamente tem que se transformar no pronome reto, conforme nós vimos na aula. Portanto, vai ter que ficar assim: eu fui bastante prejudicado por ti. Se alguém pensou em colocar assim, eu fui prejudicado bastante, gente, dá exatamente na mesma, certo? Eu fui bastante prejudicado, só fica mais sonoro. Mas eu fui prejudicado bastante, enfim, equivale. E você grifa o por ti, certo? Nós a levávamos para passear no parque. Então veja esta frase aqui especificamente. Essa frase, ela tem dois verbos. Então a primeira coisa que você precisa verificar é se os dois verbos permitem a voz passiva. Veja que levávamos permite, porque é um verbo transitivo direto, ele vai ter um objeto direto para virar sujeito. Mas o passear é um verbo intransitivo. Sendo ele um verbo intransitivo, ele não tem o objeto direto para virar sujeito. Resultado, a segunda oração vai ficar como está. E a primeira nós transformamos conforme aprendemos. Resultado, a frase vai ficar assim: ela era levada por nós para passear no parque. Esse por nós vai ser grifado porque é o agente da passiva da primeira oração, certo? E a segunda fica exatamente como estava. A letra E. Os amigos o procurarão no serviço. Portanto, ele será procurado pelos amigos no serviço. Então, esse pelos amigos grifado devidamente. A próxima, também mais simples, o namorado lhe deu flores. Ela tem uma estrutura semelhante à letra C. O verbo é direto e indireto também. Então, o objeto indireto mantém-se como objeto indireto. Portanto, flores foram-lhe enviadas pelo namorado. E aí você grifa pelo namorado, certo? Então, isso era o primeiro exercício. O segundo exercício diz o seguinte: passe os verbos da voz passiva para a voz ativa,
substituindo o pronome sujeito pelo pronome objeto, completando as lacunas. Use a forma oblíqua átona do pronome. Então, ele já deu a frase quase pronta, né? Ele só pediu para você colocar o objeto. O objetivo desse exercício é reforçar o seguinte ponto que nós vimos. Pronomes retos, pronomes pessoais do caso reto, sujeito. Pronomes pessoais do caso oblíquo, objeto. Como nós estamos trabalhando com a voz ativa agora, transformando da passiva para ativa, o sujeito da passiva vai virar um pronome objeto. Daí o uso do pronome oblíquo. Então a letra A era assim. Eles foram aplaudidos pelo público. Portanto, na hora de transformar fica o público aplaudiu-os. Não fica o público aplaudiu eles, né? Esse eles, virando objeto direto, os. Ele era procurado pela polícia, portanto, a polícia procurava-o. A letra C. Nós fomos curados pelo médico, portanto, o médico curou-nos. E a letra D. Eles foram assaltados por aqueles ladrões assaltaram-nos. Certo? Então é isso. Aí é só para treinar o uso do pronome reto e o pronome oblíquo com as suas devidas funções. A número 3. Os meus vencimentos eram aumentados pelas gorjetas. Com a correta transposição desta frase para a voz ativa, sem alteração do sentido do texto, a expressão destacada passa a exercer a função sintática de... Então, veja, aqui é um exercício, é um teste, mas que envolve teoria. Quando a frase está na voz passiva, os meus vencimentos funciona como nós já vimos, como sujeito paciente. Se eu transformo isso para a voz ativa, quer dizer, se eu volto à forma original, ele vai voltar a ser objeto direto, certo? Se nós transformássemos essa oração inteirinha na voz ativa, seria assim. As gorjetas aumentavam os meus vencimentos. Portanto, os meus vencimentos, objeto direto, resposta do exercício, letra C. Certo? A próxima. Observe o trecho do texto. E assim recebi o livro na mão. Ao passar a oração destacada nesse trecho para a voz passiva analítica, teremos. Então, veja, o exercício é exatamente como o primeiro que a gente estava fazendo. Só que o primeiro é dissertativo, esse é em forma de teste. A resposta é a letra D. O livro foi recebido por mim. Se recebi está no pretérito perfeito, o auxiliar da passiva também fica. Portanto, foi recebido. O exercício número 5. Número 5. Um mês depois, os amigos recebem uma carta escrita em tinta azul. Assinale a alternativa que expressa na voz passiva o conteúdo dessa oração. Então, idem ao anterior, certo? Mesmo tipo de exercício. Você vai pegar esse exercício e passar para a voz passiva analítica conforme nós vimos na aula. Isso nos dá como resposta a letra D. Um mês depois, uma carta escrita em tinta azul é recebida pelos amigos. Veja que o enunciado está recebem, né? Presente no indicativo. Quando nós passamos isso devidamente para a voz passiva, vai ficar é recebida. E isso nos dá como resposta mesmo a letra D. Correto? Texto para a questão 6. Em sua teoria da relatividade geral, ele mostrou que a presença de massa ou de energia também influencia a passagem do tempo, embora esse efeito seja irrelevante no nosso dia a dia. Ao se converter o trecho destacado, a presença de massa ou de energia também influencia a passagem do tempo. Para a voz passiva, o verbo influencia assume a seguinte forma. Repare que o teste só pede o verbo. Mas olhe, uma dica aí, né? É mais seguro se você, na sua cabeça, montar a frase inteira na voz passiva. Você se sente mais seguro na hora de fazer. Ao destacar o influencia, ele deixa claro para você que se refere ao verbo no presente indicativo. Portanto, gente, a resposta é a letra A. Se nós fizéssemos a frase toda, ficaria assim. Se a resposta do exercício pedisse a frase toda, né? A passagem do tempo é influenciada pela presença de massa ou de energia. Influencia
é influenciada. Resposta letra A. Leia o excerto do livro Violência Urbana, de Paulo Sérgio Pinheiro e Guilherme Assis de Almeida, para responder as questões 7 e 9. Então, vocês leram um texto que discute o que é a violência urbana. Veja que ao perceber que esse texto discute predominantemente a violência urbana, nós já temos a resposta do exercício 7. A questão 7 pede: o modo de organização do discurso predominante no excerto como o objetivo do texto é discutir um assunto, a resposta é a letra A. O texto é uma dissertação argumentativa. Aqueles alunos que com certeza ficaram em dúvida, porque esse exercício gera dúvida, pensaram nesse começo, né, em que ele se dirige ao leitor usando a função conativa. Ele fala em evite, por exemplo, né? Quando estacionar, tranque bem as portas. Né? No segundo parágrafo, ele diz assim: é provável que você já esteja exausto. Veja bem, são procedimentos que a gente costuma dizer a vocês que não devem ser utilizados numa dissertação. Agora, leve em conta o enunciado da pergunta. Né? Ele não pede a única modalidade que o texto tem. Ele pede a forma de discurso predominante. Então, apesar de haver esses momentos com a função conativa, que não é uma função utilizada em texto dissertativo ou argumentativo, predominantemente o texto é referencial. E o texto discute um tema. Portanto, a resposta vai ser a letra A, dissertação argumentativa. A questão 8 pede: o trecho, as noções de segurança e de vida comunitária foram substituídas pelo sentimento de insegurança e pelo isolamento que o medo impõe. E isso está no segundo parágrafo do texto. Foi construído na voz passiva. Ao se adaptar este trecho para a voz ativa, certo? A locução verbal foram substituídas, assume a seguinte forma. Reparem, na aula, nós vimos que ao transformar da ativa para a passiva analítica, nós sempre temos um verbo a mais, que é o verbo auxiliar. Isso significa que quando você volta para a ativa, você passa a ter um verbo a menos, certo? O auxiliar aqui é foram. Isso significa que o verbo principal na voz ativa estava no pretérito perfeito do indicativo. Isso nos dá como resposta a letra B de bola. Substituíram, né? Foram substituídas, portanto, transforma-se em substituíram. O número 9 tem uma questão que não tem nada a ver com esse assunto. Ela foi aproveitada aqui no teste porque ela estava nesse vestibular, tá? Mas é um exercício de vocabulário, então não é um exercício de verdade difícil. As palavras do texto cujos prefixos, correto? Traduzem ideia de negação. Então ele não quer saber a palavra que significa negação. Ele quer saber a palavra cujo prefixo, ou seja, aquele afixo que nós colocamos antes do radical, indica a ideia de negação. Isso nos dá como resposta a letra D. Desconhecido e insegurança. Des e in são prefixos que indicam ideia de negação. E isso justifica a nossa resposta. Está bem? E o último exercício, número 10. De fato, o iluminismo criara a noção psicologicamente superficial de um cidadão filosofante. A transposição da frase acima para a voz passiva, na transposição da frase acima para a voz passiva, a forma a ser corretamente empregada será. Bom, então igual a vários exercícios que nós já fizemos hoje. Vamos fazer o objeto direto virar sujeito, vamos fazer o sujeito virar agente da passiva, vamos pegar o verbo, colocar um a mais, que é o verbo auxiliar, no mesmo tempo e modo. Caso nós fôssemos colocar a oração todinha, né, na voz passiva, seria assim. A noção psicologicamente superficial de um cidadão filosofante fora criada pelo iluminismo, de fato. Fora criada, porque está escrito criara, forma verbal no mais que perfeito indicativo. Isso nos dá como resposta a letra I. Então é isso, pessoal. Eram esses os exercícios que eu havia pedido
que vocês fizessem na semana passada para revisar esse conteúdo e para tirar as dúvidas. Caso qualquer exercício não tenha ficado claro o bastante, vocês escrevam para mim no e-mail que eu lhes disponibilizei, que eu vou ter o maior prazer em explicar para vocês, tá bom? É isso, meninos e meninas, cuidem-se bastante, cuidem da saúde. Logo, logo, nós estaremos juntos novamente. Um beijo virtual, cheio de carinho para todos vocês. Até a próxima aula.